Olá, bem-vindos à oitava aula do curso Criando o Jogo com Python. E nessa aula nós vamos focar em criar os status do jogador e de mostrar isso na tela. Vou começar criando um arquivo chamado status.py, onde eu vou implementar os atributos e as funcionalidades básicas para o jogador. Vou criar uma classe chamada PlayerStatus. Dentro dela, eu vou definir o método construtor init, que vai receber o parâmetro self. É aqui que vou declarar e inicializar as variáveis do jogador. Primeiro, as configurações básicas. O nível inicial será 1, a experiência acumulada começará em 0, a experiência necessária para passar de level será igual a 10, e vou definir os valores da vida e da mana. A vida máxima será igual a 10, a vida atual será igual à vida máxima no começo do jogo, a mana máxima será igual a 50, a mana atual também vai ser igual à mana máxima no começo. E vou adicionar um inventário. Ele será um dicionário vazio por enquanto e depois a gente pode adicionar mais funções nele. Vou setar outros status, como o ouro atual, que vai ser igual a 0. O ataque inicial vai ser igual a 10. A defesa inicial vai ser igual a 5. E depois eu posso adicionar outros status aqui também. Vou criar uma função para quando o jogador receber dano, que vai receber o dano como um argumento, e ela vai aplicar dano ao jogador. Vou atualizar a vida do jogador, pegando sempre o maior valor entre 0 e a vida atual menos o dano recebido, para que a vida nunca seja maior do que 0. Vou criar a função heal, que vai receber o valor da cura como argumento, e será responsável por restaurar a vida do jogador. Vou atualizar a vida do jogador, sendo o menor valor entre a vida máxima ou a vida atual mais a cura recebida. Vou criar uma função useMana, que vai receber um valor de mana como argumento e vai reduzir a mana do jogador quando ele usar alguma habilidade. Vou atualizar o valor da mana atual, sendo o maior valor entre 0 ou a mana atual menos a mana usada. Vou criar a função restaureMana, que vai receber um valor de mana como argumento, que vai restaurar a mana do jogador. Vou atualizar a mana atual do jogador, como sendo a menor valor entre a mana máxima ou a mana atual mais a mana recebida. Vou criar uma função ganhe_xp, que vai receber um valor de XP como argumento, e vai adicionar experiência ao jogador e gerenciar o level up. Vou somar a XP atual com a XP recebida, e se a XP for maior ou igual que a XP necessária para passar de nível, vou chamar a função level up. Vou aproveitar e já criar a função level up, que vai gerenciar o aumento de nível do jogador. Vou adicionar o nível do jogador em mais 1 e vou reduzir o XP acumulado pela XP necessária para passar de nível. Assim, a gente garante que caso tenha XP em excesso para passar de nível, esse excesso de XP seja contabilizado no próximo level. Vou atualizar o valor necessário de XP para passar de level usando uma equação exponencial, deixando o level up cada vez mais difícil, usando a equação 10 vezes 1,04 elevado ao level atual menos 1. Esses valores podem ser ajustados depois para melhorar o balanceamento do jogo. E vou atualizar alguns atributos ao subir de nível. A vida máxima em 10, a mana máxima em 5, o ataque em 2, a defesa em 1. E vou restaurar a vida atual igual à vida máxima, e vou restaurar a mana atual também igual à mana máxima. Vou criar a função adiciona_item, que vai receber o nome do item e a quantidade de itens como argumento, que vai adicionar itens no inventário. Se o item já existir no inventário, vamos somar a quantidade do item. E caso não exista, vamos criar um novo item no inventário. Vou criar a função removeItens,
que também vai receber o nome e a quantidade dos itens como argumento, para remover os itens do inventário. Se o item existir no inventário, vou subtrair a quantidade de itens pela quantidade recebida, e caso a quantidade seja menor ou igual a zero, vou deletar o item do inventário. Para finalizar, vou criar a função getStatus, que vai retornar o status do jogador como um dicionário. Então, vamos usar um return. Level será o level atual. XP será o XP atual. Vamos passar a XP necessária para passar de level, a vida atual do jogador, a vida máxima do jogador, a mana, que será a mana atual, max mana, que será a mana máxima, o ouro atual do jogador, o ataque atual do jogador, a defesa atual do jogador e, por último, o dicionário contendo os itens e a quantidade no inventário. Esses são os dados básicos necessários para representar os status do jogador, e agora vamos criar a interface para exibir os valores na tela. Então ficou desse jeito aqui. Aqui nós temos o fundo da barra, tanto de mana quanto a de vida, que vai ser esse estilo. E daí a gente só vai colocar a barra em cima. Vai ficar desse jeito aqui o nosso estilo. Eu fiz a barra de vida vermelha e a barra de mana eu fiz na cor azul para representar. E daí, para ver funcionando, basta a gente redimensionar ela, mudar a largura dela, que daí a gente consegue ver a mana diminuindo, a vida diminuindo. Deixa eu tirar a barra de vida atrás, deixar só a de mana. Então é isso que a gente vai fazer, redimensionar ela de acordo com o valor da mana ou o valor da vida que ele tiver. Então vamos lá no código para implementar isso. Então nós vamos primeiro criar uma pasta chamada System, onde eu vou adicionar as imagens nessa pasta. Então aqui eu coloquei a imagem da moldura do minimapa, o fundo da barra, a barra de HP e a barra de mana. Então nós vamos aqui no arquivo game.py e a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser o carregamento dessas imagens. Então primeiro eu vou pegar a borda do minimapa e vou carregar ela.
Então, vou usar o image.load e aqui eu vou copiar o caminho da imagem e colar aqui. Eu vou fazer primeiro só a borda do minimapa, então lá onde a gente está desenhando o minimapa, nós vamos passar o parâmetro da borda para a função que desenha o minimapa. E aqui na função do minimapa nós vamos receber esse parâmetro e eu vou adicionar aqui nos parâmetros, né, que será a imagem da borda do minimapa. Então aqui embaixo, logo depois de desenhar todo o minimapa, eu vou adicionar aqui a função split para desenhar essa borda. No minimapa border e a posição onde a gente vai desenhar vai ser a borda X e a borda Y do minimapa, menos 5, que são 5 pixels de borda que tem a nossa imagem. Então, com isso, eu vou usar a função alpha-convert também, né, nessa imagem que a gente importou, para que a gente consiga deixar ela transparente. Eu vou executar para a gente ver, e aqui está a borda do nosso minimapa já. Então, com isso fica mais fácil de visualizar o minimapa, né, esteticamente mais bonito, e tudo funcionando normalmente e o personagem se movimentando. Então agora nós vamos adicionar a barra de mana e de vida. Então eu vou importar a imagem do fundo da barra. Então eu vou usar a função image_load, que a gente vai copiar e colar o caminho da imagem. Vou fazer a mesma coisa para a barra de HP, utilizando o image_load. Vou copiar o código da imagem, o caminho da imagem. E para a barra de mana também, image_load, copio o caminho relativo da imagem. Agora nós vamos lá embaixo, onde nós estamos fazendo todos os desenhos na tela. E agora nós vamos criar uma função lá na classe HUD, que eu vou chamar de drawHUD. E eu vou passar alguns parâmetros. Eu vou passar os parâmetros da imagem de fundo, a imagem da mana e a imagem do HP. Eu vou lá no meu arquivo hud.py. Aqui nesse arquivo eu vou apagar essa importação que eu estou fazendo do mapa, porque ela não está sendo utilizada. Eu já estou recebendo o mapa instância aqui. Então ela não é útil. E eu vou importar nosso arquivo que a gente criou anteriormente do player status. E aqui daí eu vou colocar a variável player status é igual ao player status e self status é igual a player status. .get status, que é para a gente pegar aquele dicionário que a gente criou com todas as informações do jogador. Então, aqui embaixo, onde nós estamos desenhando o nosso minimapa, eu vou criar uma nova função agora, que eu vou chamar ela de drawHUD, que ela vai receber aqueles parâmetros que a gente passou, que é o fundo das barras, a barra de HP e a barra de mana. Então, eu vou colocar uma anotação aqui, que ela vai ser responsável por desenhar todos os elementos da HUD. Ela vai receber o parâmetro fundo bar, que é a imagem de fundo da imagem, parâmetro bar HP, que é a barra de vida, e o parâmetro bar MP, que vai ser a barra de mana. Então aqui nós vamos começar declarando qual é a posição onde nós vamos desenhar. Então eu vou usar a posição inicial como 20 pixels em X e em Y, e o espaçamento entre uma barra e outra eu vou colocar 16 pixels, e a diferença entre a barra do fundo e a barra da vida e da mana tem 9 pixels de diferença ali, o começo dela. Então eu já vou colocar isso aqui na variável. Então vou colocar um comentário onde eu vou estar desenhando o fundo das barras. E eu vou colocar aqui self draw bar, que vai ser uma definição que eu vou criar ela agora, que vai desenhar as barras. E essa função ela vai receber alguns parâmetros, que vai ser o valor atual, seja da vida ou da mana, e o valor máximo, seja da vida ou da mana. Aí ela vai receber a imagem e vai receber a posição onde é para desenhar essa imagem. Então aqui nós vamos desenhar a barra na tela com base no valor da barra e vai receber o parâmetro valor atual, que é igual ao valor atual da vida ou da mana. E nós teremos o parâmetro valor máximo, que vai ser o valor máximo da vida ou da mana. Nós iremos receber o parâmetro imagem, que vai ser a imagem da barra, e nós vamos receber o parâmetro imagem position, que vai ser a posição da imagem. E ela vai ser uma tupla com os valores de x e y. Então aqui nós vamos começar a calcular a proporção entre o valor atual e o valor máximo. Então proporção vai ser igual o valor atual dividido pelo valor máximo, e daí a largura original da imagem e a altura original vai ser igual a imagem.getSize,
E a nova largura, que vai ser redimensionada, vai ser igual o valor max, porque eu quero que ela nunca seja menor do que 2, para que ela seja visível na tela. Então vai ser o máximo entre 2 e a largura vezes a proporção. Então nós vamos aqui declarar a barra redimensionada, que vai ser igual a pygame.transformScale, e nós vamos receber a nossa imagem e vamos receber uma tupla com a nova largura e a nova altura da imagem. Então aqui nós vamos desenhar a barra na tela e nós vamos passar o parâmetro da imagem redimensionada, a posição e a posição que nós queremos desenhar. Então lá na função nós vamos passar esses parâmetros, que vai ser o do valor atual. Então, como vai ser a imagem de fundo, eu vou colocar o valor atual igual a 1 e o valor máximo igual a 1. E eu vou passar a imagem fundo da barra e vou passar a posição x e y sendo igual à posição inicial e a posição inicial, que vai ser 20 e 20 em x e y. Então eu vou executar e aqui a gente já consegue visualizar o fundo da barra. Então vamos voltar lá agora que a gente vai adicionar a segunda imagem para a barra de mana. Então eu vou repetir o código e eu vou mudar aqui na posição onde eu vou desenhar, eu vou somar 16 pixels na vertical. Assim eu vou ter duas barras, uma embaixo da outra. Então agora eu vou copiar aqui e colar, e agora nós vamos desenhar as barras de vida e de mana. Então eu vou colar aqui e eu vou mudar a imagem, que a imagem vai ser barra HP, e a posição vai ser mais 9 pixels, que ela é levemente deslocada para a direita. Então, vou executar para a gente ver. E aqui está a nossa barra de vida. E agora eu vou fazer a mesma coisa para a nossa barra de mana. Então, eu vou copiar e colar aqui. E vou mudar o parâmetro da imagem para barra MP. E aqui eu vou adicionar 16 pixels em Y para ela ir para o lugar correto. E aqui eu já vou colocar os valores da vida máxima, como sendo o self status. Eu vou querer o valor máximo da vida e na mana eu vou pegar aqui o self status com o valor máximo da mana. E eu vou colocar uns valores aleatórios aqui para vida e para mana só para vocês verem como que vai ficar isso na prática. Então, sempre que nossa vida e a mana variar, a barrinha vai atualizar e elas vão mudar de valores ali dessa forma. Então, só para a gente testar mais um pouco, eu vou ver se está tudo certo, eu vou colocar outros valores e daí a gente vai executar para visualizar. E pronto, está funcionando perfeitamente. Então a gente já colocou o nosso minimapa, colocou a barra de vida, a barra de mana, e no próximo vídeo provavelmente a gente trabalhe com o menu do nosso jogo.